Vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã, uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração nessa semana. É, Deus nos deu uma mensagem para esta semana, baseado em 1 Samuel, capítulo 17, a batalha de Davi contra o gigante Golias. E nós estaremos tirando lições para a nossa vida sobre como que nós temos, ou como que nós alcançamos vitórias nas nossas batalhas, tá? Então, a nossa série desta semana é A Vitória nas Batalhas, dentro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. São bastante versos que tem, nós dividimos em 5 partes, e hoje nossa segunda parte, tá? Ontem nós lemos os 11 primeiros versos, e nós vimos ontem que as batalhas, elas fazem partes da nossa vida. As batalhas, elas não acontecem na nossa vida por descaso nosso, por erro nosso, por falha nossa. As batalhas, elas acontecem na nossa vida, independente se somos obedientes ou não, se estamos caminhando com excelência ou não, se estamos procurando o melhor ou não. As batalhas fazem parte da vida de todos nós. E as batalhas, elas são muito importantes. Ontem nós vimos que as batalhas, elas são importantes porque elas mostram para nós, ou elas apresentam, ou elas oferecem para nós tempos de mudanças. Sempre que passamos por batalhas, por lutas, nós temos o privilégio de vivermos mudanças na nossa vida. É como se nós estivéssemos subindo uma escada e nós estivéssemos indo para um próximo degrau. Então, enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades, os problemas da vida. Eu estava até pensando depois, né? É como no videogame, né? Quem brinca de videogame, quem jogava videogame, quando você chegava num determinado final de uma fase, você enfrentava aquele monstro maior, e aí você vencia ele e você ia para uma outra fase. Assim também acontece na nossa vida. Os tempos de batalha são tempos de mudanças na nossa vida, são tempos de crescimento e mudança para melhor. Os tempos de batalha na nossa vida, eles são também tempos de revelações. Nós sabemos quem é quem, né? No meio da família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, no momento de batalha, no momento de luta, nós sabemos quem são nossos amigos, quem não são, quem nos ajuda, quem não nos ajuda, quem está disposto a colocar a mão na massa, quem não está, né? Quem é quem? A gente descobre quem é quem até mesmo na nossa própria vida, né? A gente vê as nossas dificuldades, os nossos problemas de caráter, as áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar, áreas da nossa vida que são brechas que nós estamos deixando para ser vencidos. Nós olhamos para dentro da nossa vida, então tempos de batalha são tempos de revelações. E os tempos de batalha também, eles são tempos de oportunidades, porque as grandes mudanças que acontecem na nossa vida, as grandes descobertas que nós alcançamos na nossa caminhada, acontecem nas batalhas, nas lutas, né? Ninguém cresce em tempo de paz, assim, em tempo de harmonia, em tempo que está tudo bem, em tempo de festa. Nós crescemos, amadurecemos, é justamente nas batalhas da vida, onde nós temos que descobrir recursos, encontrar novas habilidades, encontrar novas saídas para a nossa vida, e ali a gente descobre as grandes oportunidades que nós temos. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com a vida de Davi, né? Nós vimos aqui que uma guerra foi lançada pelos filisteus contra os filhos de Deus, eles se posicionaram para a batalha, mas na hora que o gigante Golias começou a afrontar o povo de Israel, o povo ficou com medo e começou a tremer das pernas. Nem o rei Saul e nem ninguém do exército teve coragem de enfrentar o inimigo, de enfrentar a dificuldade, né? As lutas, elas acontecem, as batalhas da nossa vida, elas acontecem. E é necessário que nós estejamos dispostos a enfrentar os reveses, a enfrentar as lutas e as batalhas, os gigantes que se levantam contra nós, tá? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura. Hoje nós vamos ler a partir do verso de número 12, e nós vamos ler até o verso 23, tá? Então, é uma leitura importante que a gente vai estar fazendo aqui, dando continuidade ao capítulo 17 de 1 Samuel, tá? A partir do verso de número 12, nós vamos ler agora. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, ele era velho e adiantado em anos entre os homens.
Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus 3 irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os aos comandantes de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como eles estão, de como eles passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu como Jessé, o seu pai, lhe ordenara. E quando chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, o Golias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Até aqui, até o verso de número 23. O texto bíblico que nós lemos aqui, ele narra aquela parte. A primeira parte é a batalha. Então, os filisteus, eles se colocam diante do exército de Israel e eles chamam para a batalha. E, nesse momento, Golias toma a frente e ele vai até a ponta do vale e ele começa a clamar ao povo de Israel para que eles coloquem diante dele um soldado para lutar. Se alguém tem coragem de lutar com ele. Golias era um gigante, era conhecido pela experiência de batalhas, e o exército de Israel temeu, tremeu. Saul e todo o exército ficaram atemorizados ou aterrorizados. E todos os dias eles se posicionavam para a batalha ao amanhecer, e nenhum do exército de Israel tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Os 3 filhos de Jessé, né, Davi, Davi tinha 7 irmãos, eles eram em 8, e Jessé, o pai já velho, da casa de Jessé, os 3 filhos mais velhos, os 3 filhos preparados para a guerra, com envergadura de guerreiro, preparado, forjado, eles foram convocados para essa batalha, eles estavam na batalha, e Jessé pede para que Davi leve comida para eles, para que leve algum tipo de alimento e veja como que eles estão. Davi obedece o seu pai, prepara todas as coisas e vai até o acampamento, ao local de guerra. Quando Davi chega, ele pergunta sobre seus irmãos, se aproxima dos seus irmãos, e quando Davi está lá, o gigante Golias aparece e afronta, da mesma maneira que ele sempre fez, ele faz novamente, e o texto bíblico encerra dizendo que Davi ouviu tudo isso. Mais para frente nós vamos ver qual a atitude de Davi, mas o texto bíblico diz que Davi, ele foi obedecendo ao seu pai, e quando ele chega lá, ele ouve tudo aquilo que está acontecendo, né? E ele se posiciona, tá? E quais são as lições que a gente pode tirar, arrancar para a nossa vida com a leitura desse texto, desses versos aqui, do verso 12 ao verso 23? Quais são as lições que Deus pode ministrar
o nosso coração a respeito das batalhas da nossa vida e como que nós podemos vencê-las. A primeira lição que eu trago hoje para a gente compartilhar é essa daqui, ó. O que você está fazendo pode parecer muito pequeno diante aqui, tá? O que você está fazendo pode parecer muito pequeno diante do sonho que está à sua frente, mas faça e faça com excelência, pois este é o caminho. O que você está fazendo hoje pode parecer muito pequeno diante do sonho que você tem, mas faça e faça com excelência, porque este é o caminho. Talvez você está com um grande desafio à sua frente, com uma grande luta à sua frente. Talvez você tenha um grande sonho à sua frente para realizar. E você olha para o que você está fazendo hoje e você diz, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Eu quero chegar lá, mas eu estou fazendo as coisas hoje, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. E tem muita gente que, porque pensa assim, não faz. Ou faz de qualquer jeito, ou faz de qualquer maneira. O texto bíblico que nós lemos fala a respeito de Davi. Ele começa falando a respeito de Davi. Se a gente olhar no capítulo 16, o capítulo anterior, o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E quando Jessé coloca os 7 filhos, porque Davi estava cuidando das ovelhas e não é chamado por seu pai, porque ele era muito moço, ele não tinha envergadura de guerreiro, ele não tinha cara de rei, ele não tinha jeito de rei. Veja que ele vai ser o maior rei de todos os tempos. Nenhum rei em toda a terra até hoje é tão conhecido e tão celebrado como Davi. Mas o seu pai não o rejeitou, na verdade, como possibilidade para ser rei. E o profeta Samuel olha para aqueles filhos e percebe que não é nenhum daqueles. E diz, você não tem mais algum filho? Porque não é nenhum destes que Deus escolheu. E aí Jessé fala, olha, eu tenho um filho que está cuidando de ovelhas. E aí ele pede para chamar, e quando Davi chega, Samuel olha para ele e Deus diz, é esse. E naquele momento, Samuel pede para que Davi se ajoelha, e ele derrama o óleo, e ele diz, Deus está ungindo você como rei de Israel. Olha que sonho grande, tremendo. Não havia nenhuma posição maior do que ser rei de Israel. Não havia nenhuma posição mais importante do que tornar-se rei de Israel. Era o sonho de todo garoto. Era o sonho de todo menino. E de repente Deus chega a Davi e diz para Davi, você será o rei de Israel. E aquilo faz nascer um sonho dentro do coração de Davi. Um projeto dentro do coração de Davi. Mas Davi continuava cuidando de ovelhas, que era um trabalho simples, que é importante, mas simples, que era feito naquela época. E na história que nós vemos aqui, uma batalha, Davi não é convocado para essa batalha, ele fica lá cuidando de ovelhas, né, completamente fora do foco. Né? E um determinado momento, seu pai chega e pede para ele levar marmita, né, para ele servir ele vai de motoboy, ele vai de office boy, ele vai levar comida, levar marmita, né, para os seus irmãos. O seu pai diz, olha, você vai lá, leva essas marmitas para os seus irmãos, essa comida, veja como eles estão, volta e me fala. E é interessante porque Davi tinha sido ungido para ser rei. Havia um sonho no coração dele de ser rei de Israel. Mas o que ele estava fazendo não tinha nada a ver com isso. Que possibilidade ele tinha de tornar-se rei de Israel, cuidando de ovelhas? Que possibilidade ele tinha de ser rei de Israel, levando marmita para os seus irmãos? Os seus irmãos, sim, estavam na batalha. Mas Davi, quem era Davi? Quem era Davi? Na ordem do dia. Mas é interessante como que Davi lida com as coisas. Porque quando Davi ele deixa o rebanho para cumprir a ordem de seu pai, quando ele deixa o rebanho, o texto bíblico diz que ele vai e coloca sob a responsabilidade de uma pessoa para que esteja cuidando. E aqui mostra o zelo que Davi tinha com aquilo que ele fazia. E Davi, diz o texto bíblico, que ele faz exatamente o que seu pai pede. Ele junta as coisas, ele prepara as coisas exatamente como seu pai pediu.
O que nos faz compreender que, ainda que pareça distante o projeto, o sonho que Deus tem para nós, diante daquilo que a gente está fazendo, nós devemos fazer e fazer com excelência. Porque é um caminho. É um caminho. Se Deus tem um plano para a nossa vida, e se hoje o que nós temos que fazer é isto, vamos fazer com excelência. Porque, de algum modo, Deus está preparando o caminho para que nós alcancemos os sonhos e os planos que Ele colocou no nosso coração. De modo que eu digo para você, nessa manhã aqui, o que você está fazendo pode parecer muito pequeno diante do sonho que está à sua frente. O teu dia a dia, as tuas atividades, o que você está fazendo, pode parecer muito pequeno diante do sonho, diante do propósito que você tem para alcançar na sua vida. Pode parecer pequeno, pode parecer que não vai levar você a lugar nenhum, pode parecer que nunca vai conduzir você até onde você sonhou estar, até onde Deus colocou no teu coração que você estaria. Mas faça, e faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer modo. Tem muita gente que fala, olha, a hora que eu tiver a oportunidade de estar ali, eu vou fazer com excelência. Não, a hora de colocar excelência na tua vida é agora. A hora de você fazer as coisas de modo extraordinário, de fazer bem feito aquilo que está à tua mão, é agora. Ah, mas não tem nada a ver com o meu sonho. Claro que tem, claro que tem. Se Davi tivesse pensado desse jeito, se Davi tivesse feito, não tivesse obedecido seu pai, tivesse lidado de qualquer maneira com aquilo que era para ele fazer, com aquilo que seu pai pediu para fazer, se ele tivesse feito de qualquer jeito, ele não tinha nunca chegado aonde ele chegou. Porque uma coisa é o sonho, é o propósito. Uma coisa é o objetivo que Deus coloca no teu coração. Uma coisa é o foco, é a visão que você tem. Você tem uma visão da onde você quer chegar. Isso é uma coisa, é importante. É importante ter visão, é importante ter foco. Outra coisa é você fazer o caminho, é ter a coragem de fazer o caminho. E ainda que seja um passo muito pequeno, mas precisa ser dado. Porque o caminho que você faz para chegar onde você quer é o caminho da excelência. O caminho que você faz para alcançar os objetivos e os intentos que Deus tem para você é o caminho da excelência. E se você quiser alcançar este sonho que você tem, seja excelente. Havia um espírito de excelência, por exemplo, na vida de Daniel. Daniel fazia tudo com excelência. Ele era escravo. Ele tinha sido levado da sua própria terra. Ele tinha perdido seus pais, seus amigos. Ele tinha tornado de uma pessoa livre, de uma pessoa com futuro esplêndido, com futuro maravilhoso preparado para ele. De repente ele se torna escravo, ele é levado para a Babilônia. Mas diz lá em Daniel capítulo 6, versículo 3, que havia em Daniel um espírito de excelência, e o rei, o imperador, pensava em promovê-lo. E ele passa por muitas dificuldades, mas uma coisa que a gente vê, um detalhe que a gente vê extremamente importante na vida de Daniel, é que ele era uma pessoa excelente. E de escravo, ele se torna governador da Babilônia. Ele se torna, depois do imperador, a pessoa mais importante de toda a Babilônia. O que fez com que ele crescesse? Foi a excelência em cada detalhe da sua vida. A excelência quando ele estava na masmorra, a excelência quando ele tinha sido jogado na cova dos leões, a excelência que ele tinha em cada ato que ele fazia, mesmo quando ninguém estava olhando. Já percebeu que tem gente que só faz bem feito as coisas quando alguém está olhando? Quando alguém está vendo? Davi fez exatamente o que o seu pai pediu para fazer. Podia parecer que aquilo que ele estava fazendo não tinha nada a ver com o sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que você está fazendo hoje, tudo que você tem que fazer hoje, todas as suas obrigações, tem a ver com os propósitos e com os sonhos que Deus tem para você, ainda que não pareça. Portanto, faça alguma coisa, faça com excelência. Eu sempre digo, excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Seja excelente em tudo aquilo que você faz. Segunda lição que nós aprendemos com esses textos, com esses versos, né, de 12 até o 23 do 1 Samuel 17, olhando aqui para a vida de Davi e pensando na vitória sobre as batalhas da nossa vida. Segunda lição que nós aprendemos é essa. Você pode estar sendo visto como o menor valor pelas pessoas à sua volta, até por pessoas muito próximas. Mas lembre-se,
Foi Deus quem te criou e somente Ele sabe o seu real valor. Foi Deus quem te criou. Somente Deus sabe o valor que você tem. Ninguém sabe, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos, sabe? Nem as pessoas que gostam de você, nem as que não gostam. Ninguém sabe o teu real valor, nem você sabe o valor que você tem. Somente Deus sabe o quanto você vale, o quanto você é importante. Somente Deus sabe disso. Você pode estar sendo visto como menor valor pelas pessoas à sua volta. Foi isso que aconteceu com Davi. Enquanto os seus irmãos foram chamados para a batalha, enquanto os seus irmãos tinham toda a pompa de soldados, toda a roupagem, toda a armadura de soldados, enquanto os seus irmãos eram respeitados como aqueles que foram para a batalha, Davi, ele cheirava cocô de ovelha. Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas. E ele era visto por seu pai como alguém de menor valor. Dentro daquilo que eu falei para você no capítulo anterior, é só você ler lá. Quando Samuel pediu para chamar todos os filhos, ele não colocou Davi ali, porque Jessé tinha certeza de que Davi, ele não era uma pessoa capaz ou capacitada para tornar-se rei de Israel. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Mesmo que as pessoas te vejam de menor valor, isto não significa que você seja. Mesmo que você olhe para a tua vida hoje e diga para você, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Eu gosto muito da atitude de Davi, porque Davi, se ele é para cuidar de ovelhas, eu vou cuidar bem. É para levar marmita para os meus irmãos, eu vou levar, sem problema algum, não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas eu fui ungido para ser rei de Israel. E alguma hora, em algum momento, Deus irá mudar a minha sorte, Deus irá mudar a minha vida. A mesma coisa que Deus irá fazer com você que está aqui, a mesma coisa que Deus irá fazer com a tua casa, com a tua família, com os planos e os propósitos que Deus tem para vocês. Mesmo que pessoas vejam vocês como pessoas de menor valor, isso não significa que vocês sejam. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para você. Mesmo que as pessoas próximas de você, né? No caso de Davi, ele foi visto por menor valor pelos seus pais, ele foi visto por menor valor pelos seus irmãos, ele foi visto por menor valor pelo próprio profeta, pelo próprio Samuel, porque o próprio Senhor que falou para Samuel que Deus não via como vê os homens. Os homens conseguem ver o exterior e Deus é quem vê o coração. E por que Deus falou isso para Samuel? Porque na hora que Davi entrou lá para ser ungido, que Deus olhou e falou, é esse? Com toda certeza, Samuel se assustou, falou, poxa, mas ele não tem tamanho de rei, ele não tem jeito de rei. Eu disse para vocês ontem que Saul, ele era maior do que todo mundo. Saul foi um rei escolhido pelo povo. E Saul, ele era maior. Quando todo o exército estava num lugar plano, todo o exército de Israel, todo o exército de Israel batia no ombro de Saul. Porque Saul era grande, Saul tinha um jeito de rei, ele tinha uma linguagem, um linguajar de rei, ele tinha o porte de rei, a envergadura de um rei, as habilidades de um guerreiro. Saul era preparado, então ele tinha, as pessoas olhavam para ele e admiravam. Agora Davi, as pessoas olhavam e achavam que ele era de menor valor, porque ele era mais novo, porque não tinha idade, certo? Nós temos que parar de desvalorizar as pessoas mais velhas, que têm mais idade, e de desvalorizar as pessoas mais jovens, as pessoas que têm menos idade. Deus pode usar tanto você que está aqui comigo, como Deus pode usar uma pessoa com mais idade do que você, como Deus pode usar uma pessoa com menos idade do que você imagina. Sabe? Nós não podemos olhar para as pessoas como de menor valor. E você não pode se achar como uma pessoa de menor valor. Lembre-se que foi Deus quem te criou e somente Ele sabe o valor que você tem. E se Deus criou, colocou um sonho no teu coração, corre atrás. Se Deus colocou um sonho no teu coração, corre atrás. Eu lembro aqui daquele filme, O Filho da Felicidade, e eu lembro de uma cena do Will Smith lá, fazendo o personagem, e que ele está com o filho dele com uma bola de basquete, e eles estão lá jogando basquete em um determinado lugar, na luta dele para tentar sobreviver, frente a todas as batalhas que ele enfrentou, todas as perdas, não tinha nada, e ele querendo alcançar um emprego para poder sustentar a vida do seu filho. E na hora que ele está lá, que o filho dele está jogando basquete, fala que vai ser um grande jogador, ele chega para o filho dele e diz, você não vai ser, você não vai ser. Porque ele está cansado, tanta derrota, tanta miséria na vida, ele não vai ser.
E aí ele percebe que o filho dele fica triste, pega a bola, joga a bola no canto, vai para o lado triste, porque ele falou para o filho dele que o filho dele não ia conseguir ser nada. E aí ele se arrepende, e ele vai, ele coloca o filho dele diante dele, ele diz assim: nunca permita que alguém diga que você não consegue. Nunca permita que alguém diga que você não pode chegar lá, que você não pode alcançar. Se você tem um sonho, corre atrás. Se você tem uma meta, tem um objetivo na tua vida, corre atrás. Corre atrás. Você não é de menor valor. Se Deus colocou um sonho no teu coração, é possível isto ser realizado. Senão Deus não teria colocado, porque Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca com o nosso coração. Então, se Deus colocou alguma coisa no teu coração, corre atrás, porque Deus é fiel para cumprir os seus projetos e os seus planos sobre a vida de todos nós. E a terceira lição que nós aprendemos é essa daqui. Há pessoas que, diante de uma batalha, fecham os seus ouvidos e fingem que aquilo não tem nada a ver com elas. Há pessoas que ouvem e sentem-se responsáveis. Oh, tremendo essa parte aqui. Porque quando Davi chega e ele vê aquela afronta, quando Davi chega e ele vê aquele problema que está instalado, o exército dos filisteus afrontando o exército do povo de Deus, o exército do seu povo. Quando ele vê que o povo está temendo, Davi, ele para ouvir, no sentido de sentir-se responsável pelo que estava acontecendo. Ele poderia ter colocado no seu coração, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou cuidando de ovelhas, isso aí não é minha parte. Mas ele é parte do povo, ele é parte daquele povo. Ele é um homem, ele tinha responsabilidade sobre a sua nação, sobre a sua pátria. Ele tinha responsabilidade sobre a sua família, afinal de contas, sua família estava ali também. Davi para ouvir. Sabe, hoje tem muita gente que faz de conta que não é com ela, faz de conta que não é com ele. De repente tem um monte de problema, um monte de dificuldade acontecendo aí na tua casa e faz de conta que não é com você. Ou alguém faz de conta que não é com ele. Sabe, se está acontecendo um problema dentro de casa, nós precisamos nos unir, nós precisamos nos sentir responsáveis. Tem gente que faz de conta que não é com ele, faz de conta que não está acontecendo nada. Certo? Nós temos problemas na nossa nação, na nossa pátria. Nós não podemos fazer de conta que isso não tem nada a ver com a gente, porque tem, porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pela nossa nação, nós somos responsáveis pela nossa pátria. Nós devemos orar, nós devemos fazer o que nós pudermos para transformar esse lugar num lugar habitável, num lugar melhor, num lugar abençoado. A nossa família é a mesma coisa. Nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidade sobre a nossa casa. Nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. A nossa volta, no lugar onde você está, no teu ambiente de trabalho, é nos momentos de dificuldade que aparecem os heróis. Tem muita gente querendo ser herói, mas as pessoas não têm coragem de enfrentar os problemas. Você sabe o que é um empreendedor, uma pessoa que tem um espírito empreendedor? É a pessoa que ela não vê a hora de perceber um problema. Porque na hora que ela percebe um problema, ela busca solução. Porque empreender é encontrar soluções. Tem muita gente querendo ser empreendedor, quer ter um negócio, quer ter um comércio, quer ter um salão, quer ter uma empresa, quer começar um projeto, mas a pessoa se esquiva de toda a responsabilidade. Qualquer problema que aparece, ela foge, ela escapa. Quer perceber se tem um empreendedor perto de você? Quer perceber se tem um empreendedor na tua casa? É aquela pessoa que quando aparece um problema, ela quer resolver. Sabe, ele apareceu um problema, apareceu uma dificuldade, vamos resolver, vamos encontrar uma solução. Esse é um excelente empreendedor. É a pessoa que tem a capacidade de fazer diferença onde ela está, de fazer diferença em qualquer lugar que ela está. Sabe, Davi tinha esse espírito. Davi, ele foi lá simplesmente para levar uma marmita para os seus irmãos, para levar comida para os seus irmãos. Ele foi lá simplesmente para saber como os seus irmãos estavam. Essa foi a função que lhe foi dada e ele fez com excelência. Mas quando ele chegou lá, ele fez muito mais do que aquilo que seu pai lhe pediu. Ele se envolveu com aquilo porque ele fazia parte, não tinha como não se envolver. Você vai ver à frente que os irmãos dizem, o que você está fazendo aqui, o que você está ouvindo? O que tem você a ver com tudo isso? Os irmãos dizendo para Davi, Davi tinha tudo a ver com aquilo, porque era o povo dele, era a família dele, era a terra dele, que estava sendo questionada, que estava enfrentando batalha, que estava enfrentando luta. Da mesma forma que eu digo para você que está aqui,
que aquilo que está acontecendo à tua volta tem a ver com você. E nós vamos perceber que o caminho que nos leva à prosperidade, o caminho que nos leva à vitória, o caminho que nos leva à realização dos nossos sonhos, tem muito a ver com o nosso envolvimento com a vida, com o nosso envolvimento com as questões da vida. É aí que vão surgir as oportunidades, é aí que você vai mostrar o teu valor, é aí que você vai ter a possibilidade de mostrar quem você é. Portanto, gente, olha aqui para mim. Há pessoas que diante de uma batalha fecham os seus ouvidos, fecham os seus olhos e fingem que aquilo não tem nada a ver com elas. Ah, vocês que se virem aí, eu vim aqui entregar minha marmita, tô zarpando, tô voltando embora. Meu negócio é cuidar de ovelhas, vocês não queriam ser soldados, vocês não queriam ser os importantes, então agora o negócio é com vocês aí, eu tô voltando pro meu ninho. Vocês que se viram aí, vocês que defendam a gente. Mas Davi não pensou assim. Davi entendeu que aquilo que estava acontecendo tinha a ver com ele também. Aquilo que está acontecendo que você percebeu tem a ver com você também. Tem a ver comigo. Tem a ver com a gente. E a maneira com a qual nós vamos lidar vai fazer com que os resultados eles venham a acontecer na nossa vida. Você quer ter vitória nas batalhas, nas lutas da tua vida? Você quer vencer as batalhas que você está enfrentando na tua vida? Eu digo para você, primeiro, aquilo que você está fazendo pode parecer muito pequeno, mas faça com excelência. Faça da melhor maneira que você puder, porque é através da tua atitude de excelência naquilo que está fazendo que Deus vai abençoar a tua vida. Lembra daquela frase de Jesus numa parábola? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Se a gente não é fiel nem no pouco, a gente vai querer o muito. Tem muita gente querendo muito. Ah, o dia que eu tiver o muito, eu vou ser fiel. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. A hora de ser fiel é agora. A hora de ser excelente é agora. A hora de ser responsável é agora. A hora de ajudar é agora. Se você faz parte de um projeto, se você faz parte de algo, precisa de ajuda, você estenda a tua mão e faça a tua parte. São essas pessoas que fazem a diferença, são essas pessoas que vão chegar no topo. Segunda lição, o que você está fazendo pode ser visto, ou você pode ser visto como uma pessoa de menor valor. Até para as pessoas que te amam e pessoas que você ama, pessoas próximas. No caso de Davi, o pai dele olhava para ele e achava que ele era uma pessoa de menor valor. Mas somente Deus sabe o valor que você tem. Nem você sabe o valor que você tem. Você vai ficar impressionado o dia que você souber o valor que você tem, o valor que você teve enquanto você esteve aqui na Terra, e que talvez você não deu valor. A tua vida é importante e é valiosa. Você tem valor, e um valor extraordinário. E eu digo para você também, essa terceira lição aqui. Há pessoas que diante de uma batalha fecham os seus ouvidos e fingem que nada está acontecendo com elas. Mas as pessoas que crescem são aquelas que ouvem, olham e dizem, eu também sou responsável por isso aqui. Eu também sou responsável. Ainda que eu não tenha nada a ver aqui, ainda que eu não esteja aqui, mas eu sou responsável por isso aqui também. E eu quero fazer com que as coisas funcionem. Davi, ele parou para ouvir, porque ele sentiu-se responsável também. Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida nesta manhã, nesse dia, e eu creio que essa lição, que a ministração dessa manhã, foi extremamente importante para o crescimento de todos nós. Deus abençoe muito a tua vida, o teu coração, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Pai, obrigado. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de nós estarmos juntos aqui. Coloco, Pai, diante do Senhor o coração, a vida de cada um, Pai, dos meus amigos, amigas, dos meus irmãos e irmãs. Todos nós, Pai, que estamos aqui, colocamos diante do Senhor o nosso coração e a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, dentro da palavra que nós ouvimos nessa manhã. Se não estávamos fazendo, Deus, com excelência, ou estávamos reclamando daquilo que fazemos,
nós pedimos perdão ao Senhor e queremos, ó Deus, fazer com excelência tudo o que estiver à nossa mão. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entendermos, Pai, o nosso real valor, Pai. Quantas vezes, Pai, ficamos diminuindo, Pai, o nosso valor, Pai. Desvalorizando, Senhor Deus, a nossa vida com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Menosprezando, Deus, a nossa própria vida, Pai. Deus, nós fomos criados pelo Senhor. E porque fomos criados pelo Senhor, somos uma obra perfeita. Ainda, Deus, que esteja, Senhor Deus, tão suja, Senhor Deus, e com tantos excessos, Pai, desse mundo, mas nós somos, Senhor Deus, uma obra-prima do Senhor. E queremos, ó Pai, servi-lo com toda integridade e com todo o nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos o valor que nós temos. E Deus, nós queremos, Senhor Deus, assumir a nossa responsabilidade. Aonde nós estamos? É nossa responsabilidade melhorar o lugar onde nós estamos. Seja a nossa casa, seja o nosso ambiente de trabalho, seja, Deus, a nossa comunidade, o lugar onde a gente está. É responsabilidade nossa lutarmos para melhorar o lugar onde nós estamos. Eu coloco diante do Senhor a nossa vida e peço que o Senhor nos ajude, Pai, nesta manhã. Aqui está, Deus, um grupo de pessoas, de amigos. Nós nos reunimos toda manhã, Pai, para compartilhar a Tua palavra, para experimentar o Teu poder e o Teu amor. E nós pedimos que o Senhor nos dê força e nos ajude, Pai, a vivermos o Teu reino, Pai, e a cumprirmos, Pai, o propósito do Senhor nessa terra. Nós cremos que em todas as batalhas que nós temos enfrentado nesse primeiro semestre, o Senhor tem nos dado vitória. Nós vamos alcançar vitórias sobre todas elas, Pai. Por isso, Deus, que nós estamos dando estes passos e pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos orientando, Pai, para que, Deus, durante essa semana, estejamos sendo preparados, forjados, para vencermos as batalhas e as lutas da nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui, pela vida de todos os meus companheiros e companheiras. Nós que estamos caminhando com o mesmo pão, nos alimentando da Tua palavra, Pai, nesta semana. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, e concede uma semana vitoriosa para cada família que está aqui, Deus, representada. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as orações que foram aqui colocadas, os pedidos de oração que foram apresentados aqui. Colocamos tudo diante do Teu altar e clamamos pela Tua vitória sobre cada pedido de oração. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela Tua presença e pelo Teu cuidado nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo agir do Teu Espírito Santo e pelo Teu poder em nosso meio. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família, na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. E lembre-se, é muito bom, todos os dias, estar aqui com você. Venha, convide outras pessoas para estarem conosco. Convide, mande o link, convide, insista. Você vai estar abençoando a vida das pessoas. Convide as pessoas para verem essa série. As ministrações estão lá no canal do YouTube. Essa aqui daqui a pouco vai para lá, tá? Aí você fala para a pessoa assistir as anteriores e manter aí a nossa semana, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.